A ira está destinada aos desobedientes. A Bíblia vai dizer em Efésios 5, verso 6. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. É muito sério a gente acreditar em conversas açucaradas, se apoiar em coisas que ficam ali dando desculpas para os nossos erros e para os nossos pecados, que nada tem de verdade. Essas conversas nada tem de verdade. Essas conversas podem nos levar ao erro, ao engano e permanecer em pecado. Muitas vezes nós cometemos erro e por causa do evangelho que é pregado do amor, que é verdade, é verdadeiro, que Jesus é amor, o evangelho é sobre o amor, mas também é sobre obediência. E muitas vezes o fato de ouvir sobre esse amor, as pessoas ficam dando desculpa a seus próprios erros. Não, mas Deus vai entender. Não, mas você fez por isso. E se explicando diante de Deus, diante dos seus próprios erros, sem admitirem arrependimento. A verdade é o que Deus espera de nós é arrependimento e obediência. Então, se você tem andado e tem desobedecido a Deus, tem feito coisas que você sabe que desagrada ao Senhor, se sente culpado, não se deixe enganar por conversas vazias que vão açucarar a sua vida e tentar dar desculpa para aquilo que você tem feito. Não, se apresente diante de Deus em arrependimento, seja sincero, não fique dando desculpas para Deus. É como um pai que pega um filho cometendo erro, tudo que o pai espera é que o filho confesse e se arrepende e deixe o seu erro. Não que ele fique, pai, eu fiz isso porque isso, eu fiz isso porque fulano fez isso para mim. Eu errei porque eu não aguentei. Deus sabe quem é você. Deus conhece sua personalidade, seu interior, mas Ele precisa que de nós saia a verdade e saia arrependimento. Confesse ao Senhor as suas fraquezas. Isso não significa que Ele não terá misericórdia e compaixão de nós, que Ele não vai nos ajudar. Mas Ele espera a nossa verdade e a nossa sinceridade. Porque quando nós falamos com sinceridade ao Senhor, não é porque Ele já não sabe, mas nós precisamos nos abrir e entregar para Ele essa verdade. Com os nossos lábios, com a nossa confissão, com o nosso arrependimento, deixar que Ele nos ajude. Porque vai ter muitos momentos em que nós não conseguiremos vencer sozinhos. E eu creio até que nenhum deles é possível que a gente vença sem a ajuda do Espírito Santo. Então, confesse ao Senhor as suas necessidades, as suas falhas. E se você não tem conseguido vencer, peça ajuda. Mas não fique dando desculpas a Deus daquilo que tem acontecido ou até das suas negligências, talvez. E não acredite nessas fábulas e conversas vazias que hoje o evangelho do amor tem sido falado em muitos lugares, que Deus é perdão, que Deus é misericórdia, que Deus nos aceita como a gente é, que Deus nos permite viver, que Deus quer que nós sejamos felizes. É claro que Deus tem esses planos de bênçãos para nós, é claro que Deus nos aceita como nós somos, mas Ele não nos deixa como nós somos, Ele nos recebe como somos, mas Ele nos transforma pelo lavar regenerador do Espírito. E o Senhor espera de nós que nós nasçamos de novo, que nós sejamos uma nova criatura e nos despojamos da velha criatura, da velha natureza, das nossas maldades, concupiscências, desejos carnais. E para isso nós vamos precisar todo o tempo da ajuda do Espírito Santo, da ajuda de Deus. Então, seja sincero e verdadeiro com o Senhor. E não acredite em todo vento de doutrina, em toda conversa que chega até você para minimizar o seu erro, para te passar essas conversas açucaradas que passam a mão na nossa cabeça, dizendo, não, você é filho, sente na mesa e pegue. Não é bem assim. É claro que o Senhor tem um banquete de bênçãos para te entregar. É claro que se você tem uma aliança com o Senhor, se você entregou sua vida para Ele, você é reconhecido como um filho, adotado como um filho. Então, é claro que tudo isso é verdadeiro e tem a sua eficácia a palavra nisso, sobre isso. Mas nós não podemos confundir e tomar tudo isso que é verdade, que é poderoso, que é riquíssimo no Senhor, para andar em libertinagem. Sabe, nós não podemos pegar essa verdade e usar para cometermos erros. Sabe, é como se estivéssemos crucificando de novo o Senhor. Quando nós sabemos o que Ele espera de nós, nós recebemos a graça da salvação, do perdão, da misericórdia, da ajuda, da compaixão do Senhor, do Espírito Santo, da obra de Jesus. E pegamos isso e a gente pega
e simplesmente ignora e continua na nossa vida libertina, sem andar na liberdade que Cristo nos deu, mas em obediência. Nós pegamos tudo isso para fazer o que a gente quer. Isso não está certo. Pegar tudo que Jesus fez para fazer o que a gente quer. Não, a gente precisa andar em obediência, sim, em honra ao Senhor. E para isso a gente precisa andar na verdade, que é a palavra, porque é a palavra que nos transforma, a palavra nos liberta, a palavra nos lava, sabe? E o Espírito Santo vai te ajudar com isso. Mas não creia em tudo que é conversa de que você pode fazer o que você quer, viver uma vida como se você não tivesse um Senhor, porque isso vai te roubar a verdade do Evangelho. Isso vai te levar a viver uma vida de engano, onde você vai acreditar que está tudo bem, quando na verdade não está. Quando na verdade muitas vezes nós desagradamos ao Senhor com o nosso proceder, porque nós cremos em coisas que as pessoas disseram sem conferir nas Escrituras. Nós precisamos estar atentos ao que as Escrituras nos diz. Tem muitas bênçãos, muitas promessas, tem o favor, tem a graça, a compaixão do Senhor. Aquilo que nós somos fracos, muitas vezes, que não conseguimos vencer, e o Espírito Santo nos ajuda a um dia de cada vez vencer, mas isso é uma luta, nós estamos em luta constante para vencer as nossas fraquezas. Isso não significa que se eu não conseguir hoje, que eu já me ferrei e vai dar tudo errado e o Senhor não me perdoa, não. O Senhor tem compaixão, misericórdia, Ele é longânimo em irar-se. Ele é longânimo, mas nós precisamos decidir e nos posicionar a lutar contra as nossas fragilidades. E talvez algumas coisas vai levar a vida inteira você vai precisar lutar. Só que cada dia que você anda com o Senhor, você vai ganhar mais força, mais habilidade, e isso que te rouba da santidade vai perdendo a força e o domínio sobre você. Mas você precisa pedir ajuda ao Senhor e estar mergulhado na palavra de Deus, que Ele vai te ajudar a vencer um dia de cada vez, uma situação de cada vez. Se apoie na palavra e na verdade. E aqueles a quem você tem ouvido, passe pelo filtro da palavra. Porque o Senhor usa, assim, muitos homens e mulheres de Deus para nos edificar, para nos ajudar a crescer. Assim como vai dizer o livro de Efésios, que Ele separou pastores, mestres, evangelistas para quê? Para o crescimento do corpo. Então, sim, nós somos ensinados, nós somos aperfeiçoados à medida que caminhamos com o corpo e também com esses líderes, com essas pessoas que nos edificam tanto. Mas nós precisamos levar tudo que nós ouvimos para o filtro da palavra e acreditar naquilo que está na palavra. A Bíblia vai dizer que nós não devemos acreditar em fábulas, em mentiras, em enganos e nem em conversas vazias, que é o que está dizendo aqui. Coisas açucaradas que de fato não têm peso, coisas vazias, fábulas que não têm peso diante da verdade do Evangelho. O que vai te libertar de fato é a verdade da palavra. Não é aquilo que os outros pegam e dizem o que acham, o que pensam e interpretam à sua maneira. Não. Se o Espírito Santo interpretou para o irmão, para o líder, para aquela pessoa que você acompanha, até mesmo para que você está ouvindo de mim, e até mesmo para você, ele interpretou para você e você leva para o crivo da palavra, o Espírito Santo é suficiente para te dizer se aquilo é de fato interpretação do Senhor ou se é fábula, engano, vazio, entende? O Senhor vai te trazer à luz a verdade da palavra se você tiver relacionamento com Ele. Tudo que você ouvir, o Senhor vai fazer fluir e entrar em acordo com o que Ele já tem te falado dentro da palavra. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que te dê sabedoria, que te dê discernimento para discernir a verdade em todos os seus caminhos, em tudo que você estiver vivendo. Amém? Deus abençoe.